Amados, vamos lá. É preciso que a cada estudo que nós começamos aqui, nós retomemos aqui a visão estrutural dos acontecimentos apocalípticos. O que isso quer dizer? Que você, ao adentrar nessa porção agora, você possa se situar exatamente no momento profético a que essa passagem faz referência. Então nós já passamos do capítulo 1 de Apocalipse, que nos fala sobre as coisas que vistes, as coisas que João acabara de ver, que é a visão do Cristo glorificado, entre os 7 candeeiros de ouro, ali cuidando em amor, no seu cuidado sumo sacerdotal das igrejas. Aí é dito, escreva também as coisas que são. Quando fala das coisas que são, refere-se certamente aos capítulos 2 e 3 do Apocalipse, as 7 cartas, porque ali você vai encontrar o tempo presente. As 7 cartas às 7 igrejas falam da era da igreja. Era na qual nós ainda estamos. A era da igreja que começou em Atos capítulo 2, com a primeira igreja de Éfeso, ali quando aconteceu o derramamento do Espírito Santo, ali se fundou, inaugurou-se, ali foi ungida a igreja, o corpo de Cristo é formado ali. E então começa uma história que vai passando por 7 períodos sucessivos. Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Laodiceia, o último período. Então imagine que se o Apocalipse se divide em 3 partes, tem uma divisão ternária, então nós estamos exatamente na segunda parte do Apocalipse. É isso que os irmãos nunca podem se esquecer. A segunda parte, as coisas que são, fala do período da igreja. E desse período nós já estamos na última, em Laodiceia. E olha que já entramos no 3º século de igreja de Laodiceia. 200 e poucos anos de Laodiceia. Já é um bom tempo, já é muito tempo. O que significa isso? Que nós estamos no limiar. Estamos a um passo de adentrarmos para a 3ª parte do Apocalipse. Por que é importante falar, frisar, repetir, ressaltar isso que estamos falando? E a cada estudo a gente retoma sempre nesse ponto e damos continuidade. Para que quando você olhar para o Apocalipse, você possa falar assim, olha, o capítulo 1 já se cumpriu, o capítulo 2 já se cumpriu, o 3, que começa com a igreja em Sardes, já se cumpriu, a Filadélfia já se cumpriu, Laodiceia, estamos no final do capítulo 3. Do capítulo 4 para frente, nenhuma profecia ainda se cumpriu, nenhuma. E exatamente as coisas que depois destas, ou depois da era da igreja, devem acontecer. Ou seja, findando a era da igreja, começam as coisas que devem acontecer depois destas, isto é, depois da era da igreja. E aí você lembra, neste momento, da profecia de Daniel 9, das 70 semanas de Daniel, que depois da 69ª semana, abre-se um intervalo. Ou seja, antes de se cumprir a última semana, 7 anos, o Senhor abriu o intervalo, nós já vimos isso muitas vezes, para introduzir nesse intervalo a história da igreja. Então estamos acabando esse intervalo. O restante do Apocalipse, então, capítulo 4 a 22, diz, ou 4 a 21, melhor, 4 a 20, desculpe-me, porque o 21 e 22 já nos fala da eternidade futura, Nova Jerusalém, já é eternidade, né? Na eternidade. Então, o restante do Apocalipse, capítulo 4 ao capítulo 20, diz exatamente dos últimos 7 anos. O que nós veremos, então, do capítulo 4 em diante do Apocalipse? O que nós veremos na segunda parte do Apocalipse? Veremos os acontecimentos que terão lugar nos últimos 7 anos da história da humanidade, antes que o Cristo de Deus desça dos céus de maneira corpórea, visível e pessoal.